Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel, CEO da Alvo. Sou o host do AlvoCast, com muita felicidade. Esse é o último episódio do ano, então a gente passou por muito conhecimento, trouxemos pessoas incríveis aqui para participar do AlvoCast essa terceira temporada. E esse é o último episódio. Infelizmente vai ser só comigo, não vai ter mais gente. Espero conseguir ajudá-los aí. E a ideia principal desse episódio é como que a gente fala um pouco sobre o que aconteceu em 2025, como é que a gente pode ser mais eficiente, como é que a gente aprendeu desse negócio, e 2026 o que a gente deve melhorar, né? Acho que 2025 foi um ano bom, né? Para muitas empresas, muito crescimento, também foi um ano desafiador, né, do ponto de vista econômico, mas eu acho que em termos gerais as empresas evoluíram, né? Quando a gente olha o mercado de field services, e aí eu falo field services aqui com certa frequência, mas é o mercado de serviços técnicos, ou seja, se você instala qualquer equipamento, você faz manutenção de qualquer coisa, você automaticamente está no mercado de field services. Então, serviços técnicos, né? Traduzindo aí para o nosso português. Esse ano foi o ano em que a gente olha para o mercado, são 700 mil empresas no Brasil, né, que são empresas de serviços técnicos, e aí divididos em várias áreas, né, climatização, refrigeração, segurança eletrônica, energia solar, elevador, vidraçaria, enfim, tem dedetização, tem de tudo no mercado de serviço técnico, né, então ele é um mercado bem grande. E quando a gente olha os dados do setor, né, a gente consegue ver que foi um ano que as empresas começaram a se preocupar mais com produtividade, começaram a se preocupar mais com investimentos em tecnologia, começaram a olhar melhor como, né, deixar os técnicos mais produtivos, como atender melhor os clientes, né? Então a ideia quando a gente olha para o mercado e vê, né, ele se desenvolvendo, e a gente na Alvo que está aqui desde 2015 para 2016, a gente consegue ver claramente como a maturidade do mercado ele está aumentando, as empresas estão ficando cada vez mais eficientes e mais maduras. É óbvio que isso não acontece de forma linear, né? Então tem segmentos que vão um pouco mais à frente, tem segmentos que ficam um pouquinho mais para trás, mas a gente acredita que nos próximos 5 anos esse mercado vai ter mudado para caramba e a gente quer trazer para vocês aqui o que você não pode deixar de fazer, o que você precisa acompanhar, o que você precisa começar a pensar no seu negócio para você não ficar para trás, né? Eu sempre falo e já falei em inúmeros conteúdos que a gente grava, tanto para o AlvoCast quanto para conteúdos da Alvo, o mercado de serviço técnico ele tem muito pouco diferencial, né? Então, quando eu olho empresas que instalam equipamentos, é muito difícil eu transmitir para o cliente o meu diferencial. É óbvio que eu vou falar que eu sou diferente eu sou mais cuidadoso, eu tenho um nível de qualidade maior, mas o cliente não consegue captar isso com tanta clareza, né? E obviamente todo mundo fala isso, né? Quando você vai perguntar para qualquer empresa de serviço qual que é o diferencial dela, 99,99% diz exatamente isso, né? Eu tenho um nível de entrega melhor, eu consigo acompanhar melhor a qualidade do serviço, e o cliente ele não consegue captar isso tão facilmente, né? E como todo mundo fala a mesma coisa, para ele é todo mundo igual. Então a questão é como que você se diferencia de verdade nesse mercado, como é que você fica mais eficiente. Então a gente preparou aqui alguns conteúdos para você, né? E o primeiro é olhar 2025. Quando a gente olha o que aconteceu, a maior dificuldade, eu conversei, enfim, fui em Exposec, fui em Febrava, fui em SC, fui em um monte de evento, a Alvo fez 30 eventos esse ano. E quando a gente conversa com os empreendedores, a maior dificuldade é a mão de obra qualificada, é encontrar o técnico, é conseguir fazer com que esse técnico seja rentável, é fazer com que esse técnico ele vista a camisa da empresa a ponto de atender bem o cliente, de conseguir transmitir ali, né, a cultura do seu negócio para dentro do que mais importa, que é o cliente que está contratando o seu serviço. Então, essa dificuldade não é, se você passou por essa dificuldade em 2025, saiba que você não está sozinho, tá? Então, a gente percebeu que quase todo mundo passa por isso, é muito difícil, enfim, é uma mão de obra mais difícil, né? E ela é muito técnica, né? Então acaba que não tem tanta, não tem tantas pessoas, né, que sabem instalar um elevador, um ar condicionado, né? Não é uma mão de obra tão óbvia, e que
existem maneiras e existem empresas que conseguem motivar esse cara, engajar esse cara, né? Acho que o primeiro passo, e aí quando a gente conversou com várias empresas aqui, foi ver como que essas empresas, as empresas que se sobressaem nesse assunto fazem, né? A primeira coisa que a gente viu é como que você mede de maneira eficiente o técnico, ou seja, como que eu sei se eu tenho 5 técnicos, 3 técnicos, 10 técnicos, 50 técnicos, eu preciso medi-los e eu preciso acompanhar a produtividade de cada um deles. Se eu não consigo acompanhar a produtividade de cada um deles, tudo fica muito mais subjetivo, a minha conversa com ele fica muito mais subjetiva, o meu trabalho fica mais subjetivo e acaba que isso não traz resultado para o seu negócio. Então, acho que o primeiro passo é como que eu meço a produtividade dele. E quais são as principais métricas para você medir? Tempo de atendimento, ou seja, se eu tenho 5 técnicos para fazerem tipos de atendimento similares, um gasta 2 dias, outro gasta 3 dias, existe uma diferença de produtividade. Tempo de deslocamento, ou seja, o técnico ele está sendo eficiente com os recursos da empresa, ele usa o carro da empresa, ou eu pago o reembolso de quilometragem para esse profissional, e ele está sendo eficiente com os recursos da companhia, ou seja, ele está de fato otimizando ali na ponta, né, o custo. Ele vende para você o terceiro item, né? Ou seja, o técnico ele chega no local e aí um cliente tem múltiplos equipamentos, ele consegue trazer para dentro do seu negócio mais manutenções, ou seja, ele vai para arrumar um equipamento, ele consegue gerar ali uma demanda em outros equipamentos, né? Ou seja, ele consegue trazer para o cliente, né, possibilidades. Quarto item, ele é pontual, ou seja, esse técnico ele chega no horário nos clientes, ele transmite confiança para os seus clientes. Se ele não faz isso, ele é um técnico que você vai ter mais dificuldade, né? E cinco, eu acho que para fechar, né, esse combo aí de produtividade, esse técnico ele consegue de fato executar o trabalho sem retrabalho, ou seja, eu vou ali, faço a manutenção, ou faço a instalação, ou, enfim, faço o trabalho que eu tenho que fazer e eu não e a empresa não precisa deslocar mais nenhum técnico para executar para arrumar essa manutenção ou refazer essa manutenção, né? Então essa taxa de retrabalho é uma métrica muito importante. A partir do momento que você tem todas essas informações na sua mão, você consegue bonificar o técnico com melhor produtividade, ou seja, eu vou montar metas em cima desses objetivos, né? Então, dá um exemplo claro que eu conversei com um cliente na Febrava, se não me engano, e ele falou que falou, cara, eu tenho um contrato com prefeitura, então enfim, dá manutenção em climatizadores em escolas da prefeitura, e aí, qual que é o grande ganho para ele, né? Ele não quer voltar no cliente, né? Ele quer que o técnico vá lá, faça o trabalho e ele não precise voltar, porque cada ida dessa a mais ele não recebe nada, né? Ele já tem um valor fechado por manutenção que a prefeitura paga para ele na licitação. Então, cada vez que ele precisa voltar lá para refazer um trabalho, ou seja, fui ali, o equipamento, fui fazer uma manutenção corretiva, precisou dar retrabalho, eu perco dinheiro. Então, ele bonifica os técnicos para cada manutenção bem feita que ele faz e que não gera retrabalho em algum período X de tempo, pode ser 30, 40, 60, 90 dias, e aí é você que determina, né, de acordo com o seu negócio. Mas você consegue criar bonificação em cima desse resultado, você consegue, por exemplo, eu pago o deslocamento, eu pago o reembolso de quilometragem, ou existe o carro da empresa lá que o técnico usa para poder fazer as manutenções. Se ele otimiza a rota, né, essa diferença, né, que eu gasto com a média, eu passo para o técnico, né? Então isso é muito importante, gera motivação, né? E no final das contas eu também uso isso como ferramenta para gerar feedbacks positivos, mostrar para os outros técnicos o que a gente chama aqui dentro de estrelinha, né, que é o técnico que mais consegue performar ali dentro e tentar fazer com que o que ele faz seja replicado pelos outros, né? Então tudo isso é importante nesse processo de construção de construção e de retenção de uma mão de obra qualificada dentro do seu negócio. Eu sei que isso que eu estou falando pode parecer trivial e no dia a dia ele é muito difícil, porque lidar com o técnico não é simples, mas se a gente não criar mecanismos, né, e as empresas que mais performam que a gente vê aqui dentro dos clientes da Alvo, se a gente não criar mecanismos de engajar essa mão de obra e de trazer eles para próximo, né,
da cultura da companhia, você vai sempre ter rotatividade, você sempre vai ter problema com o técnico e o seu negócio não anda, porque você vem, na prática, uma empresa de serviço, ela basicamente vende hora técnica, né? Então você precisa do técnico para, enfim, fazer o business rodar. Então, sem isso, você não vai conseguir tracionar o seu negócio e vai ficar sempre naquela, né? Perco um técnico, contrato outro, eu estou sempre treinando gente nova, né? E a coisa parece que tem essa sensação que não sai do lugar, né? Porque de fato não sai, né? Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para você que quer construir um negócio que cresce. E a gente vê empresas que tem 300, 400, 500 técnicos e elas têm uma estrutura de gestão desses técnicos muito eficiente, né? Então, com métrica, com bônus, com avaliação de desempenho, com eventualmente, né, com desligamento dos que sabotam a cultura. Então, você tem ali um monte de técnico e aí alguns ali a coisa não anda, então você troca aquelas pessoas para não contaminar todo mundo. Então, todo esse fluxo precisa ser bem feito e isso precisa ser gerido, né, por você que é um empreendedor, porque é o trabalho, na minha percepção, dos trabalhos mais difíceis, né, de uma empresa de serviço e que precisa ser feito pela alta liderança da companhia, ainda mais em estágios iniciais. Segundo item que a gente pegou aqui, que é bem relevante para a gente falar, é sobre o aumento do custo de insumo, né? Então, em 2025 a gente percebeu que os insumos ficaram mais caros, né? E assim, o cliente não quer pagar mais caro e os insumos ficam mais caros. Como é que eu faço, né, para poder otimizar esse negócio, né? Então, isso foi um desafio grande. Toda empresa de serviços também, a maioria, né? Enfim, passou por esse desafio, né? Então, peças mais caras, materiais mais caros, tudo, essa estrutura ficou mais cara e dificilmente a gente consegue passar essa diferença de preço para o cliente, né? Já que o cliente também não teve um ganho de a inflação tá alta, né? Então o cliente não teve um ganho tão interessante ali de receita às vezes. E aí, como é que você faz isso, né? Como é que você controla melhor essa eficiência, né? Acho que, de novo, esse é um problema que todas as empresas passaram, mas tem empresa que consegue controlar melhor o uso desses insumos. Então, se eu tenho dificuldade de passar essa diferença de preço para frente, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter mais eficiência no uso desses materiais, né? Eu não posso usar eles de maneira que não vão gerar resultado ali para o cliente. Então, desde cabo, fio de cobre, gás refrigerante, tudo isso que vocês usam no dia a dia, né, as empresas de serviço usam bastante no dia a dia, precisam ser bem usados e bem medidos, né? E aí a gente vê empresas que usam tecnologia para isso, né? Que pô, eu preciso medir na ponta o uso efetivo dos insumos nas manutenções, né? Então, quanto de insumo foi medido, né? Todo mundo que trabalha com climatização e refrigeração já perdeu, né, fluido de gás refrigerante aí ao longo do uso das manutenções, né? O técnico sai com tanto e volta com muito menos. Como é que você usa, como é que você mede esse negócio com eficiência para sua margem de lucro, que já não é tão, que já diminuiu um pouquinho em 2025, não ficar zerada, né, e você conseguir operar. Então, usar a tecnologia para medir, né, fazer com que o técnico input em cada ordem de serviço quanto de material ele usou e quanto de insumo ele usou ali na ponta é muito importante. Primeiro, para você medir a rentabilidade da ordem de serviço, né? Eu estou cobrando do cliente um valor justo, né? Olhando a hora técnica do meu técnico, quanto que eu pago para ele por hora, né? E se ele ficou no cliente 2 horas ali, tem o valor de mão de obra, o quanto que eu paguei de deslocamento e o quanto que eu paguei de insumo, né? E o meu lucro, né? Se eu não consigo medir essas coisas, eu não tenho lucro ou eu corro o risco de não ter lucro, né? E muitas empresas têm dificuldade de medir, né? Deslocamento, insumo, hora homem, né? Tudo isso é muito importante. A gente tem muitos mentores aqui que falam sobre o HH, né? Medir a hora homem, né? Que aí tem muitos jeitos. O jeito que para mim é mais fácil é você pega todo o custo ali daquele profissional, divide pelas horas trabalhadas, pega aquela ordem de serviço, quanto tempo ela durou, e ali é o custo que você vai ter efetivo, né, com hora homem. Então, você ter isso muito bem mapeado te dá noção de rentabilidade para você saber se você está cobrando bem ou não. E, obviamente, o custo dos insumos ele varia, né? Ele não é um custo fixo, né? Ele varia o preço de acordo com o distribuidor que você compra, ou, enfim, né, o que acontece no mercado em geral. E você precisa conseguir transmitir em algum nível esse controle para poder entender quanto que você consegue trabalhar de margem em cada manutenção.
É muito, 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 muito comum a gente conversar com clientes aqui, principalmente aqueles que estão começando a usar o alvo, que eu lembro de um cliente, eu não posso falar o nome dele aqui, que ele era um cliente na área de dedetização, então ele basicamente fazia dedetização em condomínios, né? E ele tinha vários clientes ali na cidade, ele ficava no interior de São Paulo, e um dos clientes dele atendia, era num condomínio de luxo que ficava a uns 50, 60 quilômetros de distância da onde ficava a sede da empresa. Então ele tinha manutenções, serviços, né? Manutenções não, mas serviços que precisam ser feitos ali de maneira recorrente e, acho que se não me engano, 2 ou 3 vezes por semana. E aí, qual que era a dificuldade dele, né? Quando ele procurou a gente, ele falou: olha só, eu trabalho pra caramba e não sobra dinheiro. Eu pago meus técnicos, pago os insumos, pago, enfim, e eu não consigo ganhar dinheiro, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso, enfim, entender o que está acontecendo. Quando ele começou com a gente aqui, a gente percebeu o seguinte: boa parte do lucro dele ficava em duas coisas. Ficava no deslocamento entre a empresa dele e o cliente, né? Ou seja, ele não contabilizou de maneira correta, né, esse custo de KM, né? Então ele era 100 quilômetros cada vez que ele precisava ir lá, 50 para ir, 50 para voltar. Então ele não conseguiu contabilizar isso de maneira eficiente, né? O custo, o uso dos insumos, né, não era contabilizado de maneira eficiente, ou seja, o técnico ia lá fazer a manutenção e ele usava mais insumos do que precisava, né? Então acabava que o dinheiro ficava ali. E quando ele precificou, ele não levou nada disso em conta. Como é que ele precificou o serviço? Ele basicamente olhou a proposta que o concorrente tinha feito, né? Só que o concorrente às vezes estava na mesma cidade do condomínio, às vezes ele tinha um controle melhor, então ele conseguia fazer um custo um pouquinho melhor. Então a precificação, né, entra muito nesse assunto de insumos e materiais, né? Então, se você não controla isso, a chance de você perder dinheiro nesse processo é imensa, imensa. E a gente vê isso acontecendo com empresas de serviço todos os dias. Essa é a principal dor que a gente enxerga quando um cliente procura a gente aqui na Alva. Ele não consegue saber por que o negócio dele não cresce, ele não consegue saber por que ele não ganha dinheiro, né? E boa parte está nesses 3 itens que eu falei para vocês: hora homem, deslocamento e insumos. Vamos lá, seguir a lista. Bom, e os clientes estão ficando cada vez mais exigentes, né? Ou seja, o fato do cliente agora ter um megafone na mão, porque ele tem a internet na mão, né? Então ele pode ir lá na página da sua empresa, no Reclame Aqui, no Google, enfim, nas redes sociais reclamar do seu negócio, falar que você não fez uma manutenção, ou seja, você não fez o trabalho que você deveria ter feito, ou que você não fez do jeito que ele esperava que deveria ter feito, né? Então isso a gente viu acontecer bastante em 2025. A gente viu os clientes, né, e boa parte dos clientes, tanto B2B quanto B2C, reclamarem, né, da qualidade do atendimento das empresas. E isso entra muito porque acho que os 2 primeiros itens que a gente falou que impacta, né? Então, se eu não tenho técnicos alinhados culturalmente com o meu negócio, esse cara não vai atender bem meu cliente. Se eu não consigo medir a eficiência e eu não consigo ganhar dinheiro nesse processo, logo eu não consigo prestar um bom serviço, porque eu preciso fazer o baratinho, né? Eu preciso fazer o mínimo ali para às vezes conseguir pagar minhas contas. E aí acaba com que você nunca consegue, né, agradar os clientes, né? Trazer esse cliente para dentro de maneira recorrente para dentro do seu negócio, fazer com que ele indique o seu negócio para outras empresas. Canal de indicação, inclusive, acho que a gente vai falar depois, posso falar um pouco depois disso. Ele é o principal canal de aquisição para empresa de serviço, né? Você vai conversar com empresa de serviço, 99,99% vende majoritariamente por indicação e anúncios pagos, né? Então, se você não presta bom serviço, você nunca vai ter esse canal de venda e seu negócio não vai crescer, né? Então, se preocupar com a qualidade do atendimento prestado, ou seja, como é que você se preocupa? Porque às vezes você pode virar e falar assim: pô, Gabriel, mas eu tenho 5 técnicos, os técnicos estão aí na rua e às vezes o cara presta um serviço ruim lá na ponta, eu vou conseguir saber disso, sei lá, muito tempo depois. Se você tem essas informações em tempo real na sua mão, você não precisa se preocupar com esse delay de informação, né? Você consegue agir de maneira
problema sempre vai dar, né? Um técnico vai fazer alguma coisa ali que o cliente não esperava. Às vezes o cliente tem uma expectativa mais alta do que é de fato deveria ser, né? O que foi acordado ali às vezes na negociação. Isso acontece e é da vida, né? Mas se você consegue ter essas informações mais rápido na sua mão para conseguir resolver esse problema melhor, você vai gerar uma experiência melhor para o seu cliente e você vai com certeza fazer seu negócio crescer mais rápido, né? Então, se você não se preocupar com isso, a coisa não anda, tá bom? E seguindo aqui, né? Pegando um pouco do que eu já falei, né? E assim, vendo como as empresas mais crescem, a gente tem cases muito legais aqui dentro da Alva. A gente foi, de novo, eu estava na Febrava em setembro e a gente conversando com um monte de cliente lá. Assim, o que eu mais gosto da Febrava não é para vender, apesar de que a gente vende bastante lá. Eu gosto de ir para conversar com os clientes que a gente tem hoje, né? Já conhecem a gente há bastante tempo. Cliente que é cliente nosso, sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos, né? E é impressionante ver como esse ano o uso dos dados no negócio, né, que é o que a gente está falando aqui desde o começo, mudou o business dessas empresas, né? Então, assim, se eu não consigo controlar dado, se eu não tenho informação para tomar decisão, assim, aquele empreendedor que tem tudo no feeling, que eu faço tudo no, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, esse empreendedor não tem muito espaço no mercado de hoje. Porque se eu consigo ter dados sobre a minha produtividade, se eu consigo ter dados sobre tudo que acontece no meu negócio, não tem como o meu concorrente que trabalha com feeling ganhar de mim, né? Por quê? Porque ele não sabe, ele não consegue ter todas essas informações, por mais inteligente que ele seja, por mais autodidata que ele seja, ele não vai conseguir ganhar de mim. Então, se você não tem informações sobre o que acontece, sobre tempo de resposta dos seus chamados, quanto que você está deixando de dinheiro na mesa, ou seja, eu vou dar um exemplo prático aqui que eu vejo muita empresa fazer, que é muito legal. Ele consegue um pequeno contrato dentro de um hospital, dentro de um shopping, dentro de alguma coisa, e como é que ele expande isso depois, né? Ele não fica só naquele primeiro pequeno contrato. Como é que ele tem uma preocupação de expandir isso, né? Eu falei no Converge sobre uma empresa aqui de Goiânia, né? O pessoal da Núcleo, até o Berlano, se ele estiver assistindo, vou mandar esse episódio depois para ele, queria mandar um abraço. Sobre como que eles usaram dados, né, para crescer o negócio. Desde tempo de resposta de mensagem no WhatsApp, ou seja, o cliente manda mensagem tentando conhecer a minha empresa. Se eu demoro a responder esse cara, enfim, a chance dele estar conversando com o meu concorrente aumenta, então eu preciso quanto tempo o meu time atende esse cliente de maneira eficiente, né? Em quanto tempo eu faço o primeiro contato, tempo de resposta das manutenções, uso dos insumos, que é o que a gente falou aqui, né? O controle desses insumos, controle da produtividade dos técnicos, né? Como que eu otimizo o meu investimento em marketing, tanto em campanhas de Google locais, e, enfim, como é que eu otimizo esse investimento para conseguir atrair mais clientes. Então, toda essa camada de dados, né, que as empresas de serviço precisam, as que mais crescem são as que têm tudo isso na ponta do lápis, né? Quais equipamentos dão mais problema? Por exemplo, eu contei isso no Converge, né? Quem não estava no Converge não viu, mas uma das coisas que eles fizeram que foi muito eficiente, isso ajudou a reduzir bastante o custo e dar mais eficiência e dar mais satisfação para o cliente, né? Eu tenho equipamentos que dão manutenções que já, enfim, já passaram do prazo, né, de tempo ali, já deveria ter sido trocado, mas às vezes o cliente não quer trocar, enfim, não quer ter esse custo. Como que eu convenço o cliente, né, a trocar um equipamento que está dando muita manutenção? Porque para mim, eu que sou prestador de serviço, esse equipamento ele é um problema, né? Eu preciso ficar voltando lá de maneira recorrente, não tem muito como arrumar ele, né? Porque ele já passou do prazo ali. Então, como que eu mostro para ele todo esse histórico de problemas daquele equipamento para gerar, né, eventualmente uma troca? Como que eu já levo, né, a partir dessas informações, né, um novo equipamento e deixo lá, por exemplo, de comodato, para ele ver como que funciona, né, ver que aquilo ali pode fazer diferença e depois na frente a gente inserir isso no contrato. Então, se você não mede essas coisas, não tem muito como você convencer o cliente, às vezes mesmo que você saiba, né? Se você não mede as informações de custo, se você não mede as informações por exemplo, tem empresa aqui que a gente vê que o cara não tem noção da inadimplência, né? Ele não sabe quanto que ele tem de inadimplência. Se você não sabe nem quanto você tem de inadimplência,
não tem como seu negócio prosperar, né? Se você demora a cobrar o cliente, ou seja, fiz a manutenção hoje, vou lembrar de cobrar esse cliente 20 dias depois, e isso é super comum, tá? Muito, muito mais comum do que parece. 20 dias depois, eu perdi 20 dias de fluxo de caixa aqui à toa, né? Se você faz isso de maneira recorrente, o seu negócio não vai crescer. Então, as empresas que mais crescem, a gente viu isso em 2025, são as empresas que estão usando dados, né? Elas têm os dados, elas têm toda a performance do negócio, eles têm todas as informações na mão. Se eles não tiverem essas informações na mão, se você que está me assistindo não tiver essas informações na mão, você precisa correr atrás disso urgente, né? Se vai ser com a Alvo, se vai ser com outro, enfim, mas você precisa ter essas informações, porque senão o seu negócio não vai sair do lugar, tá bom? Bom, essa foi as coisas que a gente mais viu acontecer em 2025. A gente viu muitas empresas crescerem, a gente viu muitas empresas se desenvolverem, a gente viu empresas sair de 10 técnicos para 30 técnicos, né? Eu vi isso acontecer aqui com recorrência, né? Então, e esses são os principais motivos que a gente viu. E aí, quando eu gosto de conversar com os clientes, né? Acho que boa parte do meu trabalho aqui é conversar com o cliente, tentar traduzir isso no nosso produto, como que ajuda esse cara, né? Então, quando a gente conversa com eles, a gente vê muito essa preocupação, né, com informação, com dado, com performance de técnico, em atrair bons técnicos, né, em montar uma cultura forte, né? Se você não fizer isso no seu negócio, o seu concorrente com certeza está fazendo, tá bom? Espero que eu consiga te ajudar. Se você precisar de ajuda, a gente tem muitos materiais ricos que podem ir te auxiliando, né? Pô, Gabriel, você falou um monte de coisa que faz sentido para mim, mas como é que eu saio da inércia aqui do meu negócio e vou atrás de saber mais sobre isso, né? O site da Alva, a gente pode até colocar aqui um QR Code, vou pedir pro pessoal da produção botar um QR Code depois. A gente tem muitos materiais ricos lá, tem planilha, tem e-book, tem vídeo, né? A gente falando às vezes só sobre um desses assuntos, em que você consegue ir aprendendo mais, e você pode até mandar um e-mail aí pro pessoal da Alvo, não precisa contratar o sistema para aprender mais. Então você chama a gente, a nossa missão não é só vender o software, é te ajudar a fazer seu negócio prosperar, tá bom? Bom, pessoal, obrigado. Feliz 2026 para todo mundo. Espero que 2026 seja um ano da virada, seja um ano que seu negócio vai crescer, que você vai conseguir tracionar, você vai conseguir ganhar dinheiro. Bom, pessoal, e falando sobre 2026, né? O que você precisa se preocupar, né? Está entrando no ano novo. O que você precisa se preocupar para o seu negócio continuar prosperando ou começar a prosperar, né? Acho que esse é um assunto importante. E a gente não poderia deixar de falar de inteligência artificial, né? Eu sei que inteligência artificial está um pouco distante do que a maioria das empresas estão fazendo hoje, principalmente empresas de serviço, mas eu não consigo enxergar um futuro próximo em que ela não impacte você e os seus clientes. E quando eu falo impactar, eu não estou dizendo no sentido ruim, né? Eu acho que o mercado de serviços técnicos vai ser o que mais vai demorar. Um técnico vai ser um dos últimos profissionais a ter possibilidade de ser substituído por uma IA, né? Porque alguém precisa subir a escada, levar o equipamento lá e instalar, né? E hoje uma IA não consegue, quem sabe, sei lá, meus netos vejam humanoides fazendo isso, mas até lá, né, não tem tanta possibilidade assim de uma IA substituir empresas de serviço. Isso é uma boa notícia, né? Mas ela pode deixar você mais produtiva, ela pode te deixar mais eficiente e ela pode fazer com que um trabalho repetitivo e manual que você faça, ele possa ser substituído e você consiga diminuir tanto pessoas que fazem trabalho manual e deixar essas pessoas fazerem alguma coisa mais produtiva, né? Que na minha percepção sempre é vender mais, ou né, você pode ganhar mais dinheiro. E aí, olhando para o mercado e vendo o que a gente vê bastante, né, falando sobre inteligência artificial para empresas de serviço, acho que o primeiro ponto é como que a IA consegue olhar para o meu atendimento e ver se o que eu estou fazendo tá de acordo. Vou dar um exemplo prático. A gente tem um cliente, inclusive eu vou falar com ele hoje, Alexandre da Treinar, vou contar o caso dele aqui. O Alexandre, basicamente, o trabalho dele, ele tem uma rede de contrato com uma rede de contratos, né? Mais um desses contratos é com uma rede de restaurantes, né? Não vou fazer um merchan gratuito aqui, mas é uma rede que todo mundo conhece, tem shopping, enfim, vocês já devem imaginar qual é. E aí ele dá manutenção em uma série de equipamentos lá dentro dessa loja. E qual que é a grande dificuldade do Alexandre, né? É fazer com que o técnico passe o checklist de maneira eficiente. Ou seja, ele vai
ele tem que chegar lá e ele tem que olhar para 10 tipos de equipamentos diferentes e colher, né, informações desses 10 tipos e preencher. E o Alexandre só recebe a ordem de serviço se tudo que ele fizer ali tiver dentro do padrão, né? O que a empresa lá, o contratante solicitou. Qual que é o grande desafio? O técnico às vezes até faz, mas ele faz errado. Aonde que você descobre que ele fez errado? Na hora que a ordem de serviço chega na empresa, né? Se tivesse uma IA que impossibilitasse você de fazer essa ordem de serviço errada, por exemplo, né? Esse é um trabalho que a gente está fazendo aqui dentro da Alvo, mas que é o tipo de coisa que você precisa pensar. Hoje o Alexandre resolve esse negócio de uma maneira muito legal. Ele joga a ordem de serviço dentro de um chat GPT, de um Gemini, enfim, desse tipo de coisa para ela dar uma revisada, né? Padrão. Mas e se ela impedisse o técnico de fazer errado? Isso é um negócio que é muito importante. Por quê? Porque isso diminui a taxa de retrabalho. Ou seja, se a gente estava falando sobre as tendências, né, e o que aconteceu em 2025, e o técnico executar a ordem de serviço errada e aquilo lhe gerar retrabalho é uma das coisas que mais gera custo desnecessário dentro de uma empresa de manutenção e assistência técnica. Então, se a gente impede o técnico de fazer errado, você tem um ganho de produtividade imenso. No caso dele, tem técnicos que andam 100, 200, 300 quilômetros para chegar no cliente, né? Então, se ele fizer errado e tiver que voltar lá, é um custo imenso, né? Então, essa é uma das aplicabilidades que a IA pode ter, mas ela pode te ajudar a roteirizar melhor as visitas dos seus técnicos, ela pode te ajudar a verificar melhor, por exemplo, como que está a minha estratégia, né? Eu estou conseguindo seguir, né, essa estratégia de maneira eficiente, eu estou conseguindo ter insights, né, sobre o que está acontecendo, e a IA consegue te ajudar. Eu uso o IA aqui na Alvo o tempo inteiro, basicamente, então chega um monte de cenário para mim, um monte de coisa, e eu sempre tento fazer com que ela me ajude a tomar decisões melhores, né? Baseada obviamente, nos prompts que a gente faz. Então, acho que o primeiro passo é como que você começa a usar IA não para perguntar para o chat GPT certas coisas, que isso eu acho que é o básico, mas como que você começa a usar IA de verdade dentro desse processo. E aí eu quero trazer para vocês aqui coisas que a gente está fazendo dentro do Alvo, que vão aparecer aí nos próximos meses, né? Para você poder, enfim, saber, né? Acho que o primeiro ponto é, dentro de uma ferramenta de comunicação com o seu cliente, o WhatsApp, né? A gente hoje tem o Alvo Chat. Como que a IA pode te ajudar a vender melhor para esse prospect, atender ele mais rápido? Ou seja, eu até falei isso nos problemas ali de 2025, uma coisa que o pessoal da Núcleo faz bem, né? Que é você chama no WhatsApp deles, eles medem o tempo de resposta de atendimento. Mas hoje você depende, provavelmente, de um humano fazer isso, né? Ou, enfim, de um bot ali que vai fazer isso muito mal feito. E se tivesse uma IA que atendesse o cliente e ela já filtrasse aquilo que é problema, o que não é problema, e já abrisse uma ordem de serviço automática para o seu técnico poder executar baseado no contrato que você tem com aquele cliente específico e no histórico daquele cliente, né, o histórico do equipamento que ele está falando ali naquele momento. Então a gente está trabalhando numa IA que vai pegar essa estrutura do alvo chat, né, e trazer trazer mais facilidade para você, né? A gente está trabalhando nessa estrutura do questionário inteligente, né? Então o alvo hoje tem uma série de questionários ali que o cliente pode cadastrar. E uma das coisas que a gente quer fazer é que o questionário ele converse com o técnico, né? Não seja um lugar apenas que ele imputa informação, mas que o questionário converse com o técnico a ponto de validar se o que ele preencheu de fato condiz com o que ele deveria ter feito na ordem de serviço ou não. E ele não conseguir finalizar a ordem de serviço se o questionário não validar as respostas antes. Ou seja, eu vou impedir que o técnico faça errado, né, dentro desse contexto. Terceiro ponto, né? O que eu estou num grupo de WhatsApp aqui de empreendedor de manutenção e o que a gente mais vê lá disparado como é que eu tô com um código de erro no equipamento X, o que quer dizer esse código de erro? E aí ele vai tentar descobrir ali o que é, ou seja, no mundo do serviço técnico existe uma infinidade, e aí eu posso dizer quase infinita, de tipos de equipamento diferentes. Então tem ar-condicionado, elevador, câmera, sei lá, painel de solar, enfim, bateria, enfim, tem, de novo, infinidades, né? E não tem como o seu técnico ter todos os manuais na cabeça, né? Ele não existe isso. Mas é possível que uma IA tenha, né? E é possível que ele converse com ela, né, pelo aplicativo da Alvo, ou seja, eu estou com erro
X no equipamento, ou estou com o equipamento nessas condições, como eu devo proceder à instalação, como eu devo proceder à manutenção, o que eu devo olhar para descobrir o problema, porque às vezes boa parte do trabalho do técnico, a maior parte do tempo, às vezes na manutenção, é ele descobrir o problema, né? Então ele fica ali às vezes mais tempo tentando descobrir o que está errado do que realmente consertando. Então, otimizar esse tempo, né? Fazer com que aí a converse com ele a ponto dele de entregar informações relevantes para ele poder ali na ponta conseguir da manutenção. Então você, por exemplo, como gestor, sobe ali os materiais, os PDFs dos equipamentos que você atende. A gente vai ter um repositório também e o técnico vai poder conversar ali e aí ele ter acesso à informação do manual de maneira muito mais fácil, né? Conversando com o agente, né? Então, isso é muito importante. Um corretor de ordem de serviço, acho que é relativamente básico. Um monte de gente já usa o ChatGPT hoje para fazer. A gente quer fazer isso dentro do alvo. Então, todos esses são projetos de IA que a gente vai trabalhar e vai entregar em 2026. Tem muito mais coisa para fazer, né? Tem muito mais coisa legal. Mas, assim, IA é o negócio que empresas de serviço precisam ter no radar, porque se não no curtíssimo prazo ela vai fazer diferença, no médio e longo prazo eu tenho certeza que se o seu negócio não começar a usar, você não vai conseguir competir no mercado. Isso vale para qualquer empresa de qualquer segmento no mundo hoje, tá? Vale para alvo, vale para empresa de serviço, vale para um escritório de advocacia, vale para um banco, vale para tudo, tá bom? Terceiro item que eu acho que é muito, muito legal da gente falar, né? Desculpa, segundo item. Isso eu vi muitos clientes fazerem, né? E eu quero falar de alguns parceiros aqui também. Acho que o primeiro coisa que mais me impactou em termos de integração esse ano que eu vi aqui, que eu acho que isso muda o jogo e eu vejo quase ninguém fazendo, é um pouco de IoT nos equipamentos, né? Então, quando eu olho para o mercado, como é que funciona na prática, né? 99,99% dos atendimentos feitos por empresas de serviço técnico. O equipamento é um problema, eu vejo, o cliente vê que não está funcionando, ele liga para um técnico, o técnico vai lá, conserta o equipamento, cobra o valor e vai embora para casa. Se é um contrato de manutenção, ele faz isso de maneira recorrente ali, meio que em prazos pré-determinados, mas na prática funciona com ele tendo que fazer uma manutenção ali preventiva ou corretiva quando dá um problema, né? E o cliente entra em contato ali pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, né, pelos padrões. E se o equipamento que está instalado no cliente tivesse um dispositivo que antes do cliente perceber o problema, ele já abrisse uma ordem de serviço para você e você já pudesse visitar. Aí você fala assim, pô, Gabriel, está muito distante do que eu vejo. Sim, mas tem empresa fazendo. Vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso, que é um cliente super especial, vou visitar eles agora, no finalzinho do ano, que é a Eletrofrio, né, um dos principais fabricantes de câmara fria e freezer comercial do Brasil, tem contrato com um monte de supermercado aí, enfim, com as principais redes de supermercado do Brasil. E o que esses caras fizeram que eu achei incrível, assim, eles desenvolveram um dispositivo que você pluga no freezer, e aí como é que funcionava antes, né? Tentar dar um contexto aqui de antes e depois. Então, tinha o gerente da loja ali, o gerente do supermercado ou do estabelecimento comercial, o freezer parava de funcionar e ele ligava para a Eletrofrio e falava, o freezer parou de funcionar, me visita aqui, porque precisa corrigir. E freezer é um negócio muito crítico, porque às vezes dentro dali tem um estoque de milhões de reais. Né? Então, se o freezer para de funcionar e o estoque ele perde, porque às vezes o produto ele é perecível, imagina o prejuízo, né, que ali o estabelecimento comercial vai ter. Então funcionava desse jeito e um técnico lá corrigiu o problema. O que eles desenvolveram? Um dispositivo chamado, acho que se não me engano, Galileu, que é deles, mas que existem dispositivos que você pode vender para o seu cliente, e eu vou falar deles aqui depois. Eles desenvolveram esse dispositivo, integraram no alvo. Então, o que acontece? Quando o equipamento dá problema, ele já abre uma ordem de serviço e ele já fala qual que é possível equipamento. Esse hardware está lendo ali, está conectado na internet, e ele está lendo as informações do equipamento. E o equipamento, por algum motivo, vai entrar em falha, ele ainda não entrou, mas ele vai entrar em falha ali nos próximos dias ou nas próximas horas, e ele já aciona o time da Eletrofrio pelo alvo, e isso, o Eletrofrio já dispara um técnico para ir lá verificar se for o caso, né? É muito legal eles contando isso, porque assim, o gerente do supermercado não está esperando receber ninguém, chega um técnico lá, fala, não, mas eu não liguei,
eu não chamei ninguém. E por que vocês estão aqui? Não, é porque a gente viu que o seu equipamento vai dar problema agora, então a gente já veio antes. Aí você fala assim, como que isso não gera uma satisfação no cliente imensa? Olha o nível de confiabilidade que eles geram para os clientes deles. A gente está falando de uma empresa grande, né? A Eletrofreio é uma das principais fabricantes, né, desse tipo de equipamento na América Latina. Mas aí você fala assim, pô, Gabriel, esse negócio eles são grandes, está muito distante do que a gente consegue fazer aqui. O meu negócio tem, sei lá, 5 técnicos. E eu dou manutenção em outro tipo de equipamento. Dá um caso, então, vou contar um parceiro que a gente tem aqui. A gente até patrocinou o evento deles esse ano, que é o caso da Diel. Queria mandar um abraço para o Vitor e para o Bruno, que são os empreendedores lá. Por exemplo, a Diel, você pluga um equipamento no ar-condicionado e ele faz exatamente isso. E a gente está trabalhando numa integração com eles. Então, você pluga o equipamento e aí você fala assim, pô, Gabriel, mas por que eu vou plugar isso? Você não precisa, por que eu vou plugar isso para poder ter essa manutenção, mas eu vou ter esse custo desse equipamento. Você pode vender. Um, dois, três e. Lembra que eu falei que empresas de serviço têm pouco diferencial competitivo, né? Esse é um diferencial competitivo muito palpável. Por quê? Porque você vende isso para o seu cliente, principalmente para quem tem contrato de manutenção, e o que você vai vender para ele? Você vai vender para ele basicamente o seguinte: confiabilidade e segurança, né? Então, e isso é um valor, isso é muito intangível para o cliente. Imagina lá, ele tem um monte de ar-condicionado na empresa, não quer que pare de funcionar, né? Porque isso gera mal-estar ali entre os funcionários, enfim, e colaboradores. O que ele faz? Ele pluga esse equipamento, você vende esse equipamento, aloca isso no seu contrato, aumenta a sua margem e ainda gera uma experiência que a gente chama aqui dentro de experiência UAU. Ou seja, o cliente não estava esperando que ia ser desse jeito. Você chega lá antes do equipamento da falha, né? Além disso, o Diel ajuda a economizar, ajuda a controlar e economizar energia dos ares condicionados, que a gente sabe que é uma das coisas que mais gasta, que tem mais custo de energia dos equipamentos. Então, assim, essas coisas não. Aí você fala assim, pô, Gabriel, mas a Diel vende isso, como é que é? Ela vende isso para você, porque tem 5 técnicos, 10 técnicos, para você poder plugar, né, nos seus clientes, né? Você poder revender isso dentro dos seus clientes, você poder gerar essas automações e poder ser mais eficiente. Então, a IoT é um negócio que está crescendo bastante, tem N tipos de equipamento, muitos já têm IoT, câmeras de vigilância já tem sistema de monitoramento, sistema de notificação. Então, tudo isso integrado na sua ferramenta de field services, ou seja, no alvo, vai gerar, com certeza, uma experiência uau para o seu cliente. Então, a IoT é um negócio que não estava no meu radar, eu não me preocupava tanto com a IoT, assim, a gente vê algumas empresas, mas quando eu comecei a falar com o mercado e ver o tamanho dessa oportunidade, eu fiquei admirado, né? E grandes empresas usam, né, como Eletrofrio, pequenas empresas têm começado a aderir e imputar isso no seu contrato para vender para o cliente final, né? E aí você ainda aumenta a margem, além de gerar uma experiência incrível. Então, se você não está fazendo, é uma mega oportunidade para você começar a olhar e se preocupar com isso. Vou pedir para o pessoal da produção aqui colocar, inclusive, o site da Diel aí, se vocês quiserem conhecer, mas tem outros fornecedores, é um mercado que tem crescido bastante. Quem foi na Febrava viu lá, tem muito parceiro que faz isso. E aí você deveria. Ah, tá bom, desculpa. E eu acho que o último item para 2026 que se deveria se preocupar é contrato de manutenção. Eu falo isso, sei lá, há 5 anos e eu vou falar isso para sempre, enquanto eu não ver as empresas de serviço gastarem muita energia nisso. É impressionante como as empresas ainda não entenderam a importância de ter uma receita recorrente no seu negócio, né? Ou seja, eu preciso crescer o meu negócio e eu preciso fazer atendimentos, né? Qual que é a melhor maneira de você escalar isso? É você ter recorrência. Por que é importante? Primeiro, porque você consegue ter previsibilidade de volume de atendimentos e isso te dá um controle de quantos técnicos você precisa ter. Ou seja, se eu tenho 10 contratos e eu tenho, sei lá, que fazer X manutenções em cada contrato e eu tenho uma noção da produtividade do técnico, né? Eu consigo metrificar ali quantas pessoas eu preciso, então eu não fico com nem mais nem menos pessoas, né? Eu consigo ter fluxo de caixa recorrente, uma previsibilidade de receita, ou seja, empresas de climatização, vou dar um exemplo de climatização, mas isso vale para outros segmentos, dá o inverno,
vem aquela dificuldade, porque os clientes param de chamar, né? E aí dá o verão, vem aquele boom, né? E aí ele não tem um monte de trabalho e ele não consegue se controlar. Se você tem contratos de manutenção, você não passa por esse problema. Você sempre vai ter uma previsibilidade no volume de atendimentos. Não quer dizer que você não possa fazer atendimentos avulsos, pode, mas você prioriza, né, aquela receita recorrente. Todo mundo aqui que já abriu um negócio na vida sabe e sonha em muitos momentos com receita recorrente, porque ela te dá esse nível de controle do seu negócio de maneira muito mais eficiente, né? Então, terceiro item, né, que eu acho que ajuda você, né, você precisa se preocupar com receita recorrente, né? Você consegue honrar seus compromissos de maneira muito mais previsível, né? Então, a palavra receita recorrente vem de lado com um negócio chamado previsibilidade, né? Então, eu consigo ter previsibilidade porque eu tenho receita recorrente. E aí, qual que é a grande dificuldade das empresas? É conseguir vender esses contratos, né? Entender quais mercados ela pode atender, né? Ver quais tipos de equipamento ela pode dar manutenção, aonde que ela foca, né? Então, tem empresas que focam em hospitais, tem empresas que focam em estabelecimentos de varejo, tem empresas que focam em estabelecimentos, aeroportos, por exemplo, shopping, né? Então, tem N tipos de focos que você pode ter. Mas uma coisa que é interessante, e aí a gente tem informação aqui de 10 mil empresas, né? A Alfa tem 10 mil clientes hoje. A gente consegue ver que as empresas que mais crescem são as empresas que possuem contratos de manutenção recorrente, que fazem essas manutenções, que têm controle sobre essas manutenções. Por quê? Porque, de novo, você tem previsibilidade de receita e isso te dá uma capacidade de investimento muito maior. Se você hoje não vende contratos recorrentes ou não se preocupa em vender contratos recorrentes, você deve começar a fazer isso ontem, né? Então, então, e aí se você Gabriel, como que eu vendo isso? A Alvo tem um monte de conteúdo. Eu falei, eu falo disso há 5 anos. Eu já espumei minha boca de tanto falar sobre esse assunto, não aguento mais. Mas é importante, né? Eu tô falando aqui de novo, porque assim, é isso que a gente vê nas empresas que mais crescem. A gente tem um monte de conteúdo. Eu vou pedir pro pessoal colocar aqui os links dos conteúdos para vocês. Tem vídeo. A gente já trouxe outras empresas para falar sobre isso. Já trouxe o Prado, já trouxe o Dutra, já trouxe o Gabriel Pardo, que são pessoas que são referência aí no mercado. Já trouxe o Alexandre do mercado do Papo Segurança, que ele fala só sobre receita recorrente. Então, assim, a gente tem um monte de conteúdo. Você deve se preocupar bastante em consumir esses conteúdos e depois colocar em prática, né? Porque se você não se preocupar com o contrato recorrente, o seu concorrente vai fazer e você sempre vai ter essa oscilação de receita, sempre vai ser essa dificuldade danada. Então, se preocupe com contratos, tá? E para emendar um assunto no outro, se preocupe em renovar os contratos que você tem, né? Se preocupe em não perder os contratos que você tem. E aí, como é que você faz isso? Tendo gestão sobre a sua operação, sobre a qualidade do atendimento, né, sobre quem que você coloca dentro das empresas, sobre rentabilidade, né, para você não ter que abrir mão de um contrato porque você não tem rentabilidade nele. Então, todo esse controle precisa ser feito para você conseguir renovar seus contratos, acompanhar a experiência do seu cliente. Ou seja, qual foi a última vez que você perguntou para o gestor de facilities ou para a empresa que você atende se eles estão satisfeitos com o seu trabalho? Às vezes, você só vai perguntar para eles no final do ano ou no final do período do contrato e você vai descobrir que eles não vão renovar com você e vão fechar com outra empresa. Então, se você não acompanhar isso trimestralmente, mensalmente, enfim, né, aí você é que decide, você vai perder espaço e, consequentemente, seu negócio não vai crescer. Tá bom? Bom, acho que esses são os pontos que eu acho que para mim são bem claros e, de novo, a gente conversa com um monte de empresa de serviço, se você conseguir colocar em prática tudo isso aqui que a gente falou, eu tenho certeza absoluta que você vai estar na frente de 90% do mercado, porque a maioria das empresas não fazem. A maioria das empresas não se preocupam com isso. E a maioria das empresas não investem em tecnologia, não investem em como melhorar o negócio, né? Ela basicamente gasta toda a energia dela, né? Se preocupando ali em conseguir o próximo atendimento, né? E isso não gera escala suficiente para o negócio crescer. Então, ter dados, aplicar IA, procurar coisa nova com a IoT, com certeza
procurar contrato recorrente, desculpa também, com certeza vai fazer diferença para o seu negócio em 2026 deslanchar, tá bom? E aí, falando um pouco sobre próximos passos, né, que eu acho que como é que você faz as coisas andarem, né, crescerem aí, o que você deve se preocupar? Acho que, de novo, né, empresas que crescem são empresas que investem em inteligência de negócio, investem em ter informações sobre o que está acontecendo no business. Se você não gasta energia com isso, você não vai crescer, né? Então, empresas de serviço, é curioso, assim, a gente tem hoje um mercado, igual eu falei, né, 700 mil empresas que usam, que são empresas de serviços técnicos, e a gente olha nesse mercado, menos de 5% usa algum tipo de tecnologia. E eu não estou falando do alvo, estou falando algum tipo de tecnologia, né? Então, como é que e assim, e você olha para outros mercados, né, que são, enfim, mercados diferentes, que já são, que tem uma penetração de tecnologia muito maior, se desenvolvendo mais rápido, né? Então, como é que você precisa se preocupar? Acho que primeiro passo é usar tecnologia. E, de novo, não precisa ser agente, né? Não precisa ser um sistema de field services, mas você emitir nota fiscal na mão até hoje, emitir cobrança na mão, rasurar a ordem de serviço. Isso, assim, nós estamos em 2025 para 26, estamos chegando em 2026, né? Não tem lógica você ainda fazer isso manualmente, né? Você não vai ganhar da sua concorrência, você não vai entregar uma experiência diferente para o seu cliente. Você é só mais um no mundo de 700 mil empresas que tem nesse país aqui, que fazem o tipo de coisa que você faz. Então, se você não começar a usar tecnologia no seu business hoje, eu não consigo ver você no mercado nos próximos 5, 10 anos, tá? É difícil falar, mas eu não consigo ver você no mercado mais, porque o mercado está se desenvolvendo, as coisas estão acontecendo e as empresas que adotam vão dominar o mercado, porque elas têm dados, elas têm informações, elas conseguem crescer com mais eficiência, elas precisam de menos dinheiro, então é quase impossível você competir com esse tipo de aparato que o seu concorrente vai ter, né? Então você precisa começar a olhar, né, para a tecnologia, você precisa começar a se preocupar em ser mais eficiente, mais produtivo, enfim, isso é o primeiro, o segundo e o terceiro passo para você conseguir atravessar aí essas mudanças que a gente está vendo na sociedade, no mundo, né, com IA, enfim, com tudo isso que a gente falou aqui, você conseguir atravessar isso e ter um business que prospera. Bom, e sobre o que a Alvo está preparando para você para 2026, né? A gente falou bastante sobre IA aqui, né? Sobre novos produtos em IA, né? A gente vai continuar investindo em educação de mercado, né? Então, para mim, muita gente fala assim, Gabriel, educação de mercado é um canal de aquisição, é como vocês conseguem clientes também, mas para mim é uma missão, né? Eu vim desse mercado de atendimento e de serviço técnico, eu sei o quanto que essas empresas precisam ser mais produtivas, eu sei o quanto que o empreendedor sofre, eu sei o quanto que vocês sofrem, né? O quanto que é difícil, né, fazer as coisas darem certo. Então, assim, a nossa missão não é só te fornecer um software que vai te ajudar, não é só evoluir esse produto, também, mas é te trazer, te ajudar a chegar no estágio em que empresas produtivas, empresas que crescem, te ajudar a chegar lá também, né? Fazer com que esse mercado seja um mercado mais pulsante, né? Desse ponto de vista de produtividade, de execução e etc. Então, o que a gente está preparando, né? A gente tem o nosso evento offline, desculpa, que é o Alvo Converge, né? Que esse ano a gente fez, ano passado a gente fez, em 2026 a gente vai fazer de novo, que é um evento muito legal. Todo mundo deveria estar lá, porque a gente leva cases do mercado, as empresas falam, contam suas experiências, é uma oportunidade de network imensa. Eu vi negócios serem feitos ali na minha frente de empresas que nunca tinham se conhecido, né? E as pessoas se conheceram lá e trocaram informações e um ajudou o outro, né? Então isso é muito legal, né? Então a gente vai continuar apoiando vocês, a gente vai trazer muito mais conteúdo online, né? Que eu sei que não dá para ser offline, né? Nem todo mundo consegue ir. Então a gente vai trazer muito mais conteúdo online, a gente vai fazer semanas de informação para você, muito web, né? Muito conteúdo que vocês precisam consumir, né? E que vai ser muito legal, além da evolução do produto. Esse ano a gente lançou mais de 200 melhorias no alvo e eu quero continuar
fazendo esse nível de evolução do produto para vocês continuarem crescendo, né? Então, enfim, desde todos esses pontos de inteligência artificial, melhorias no aplicativo, melhorias no nosso sistema financeiro para você conseguir cobrar melhor, melhorias no desk para você poder eventualmente atender os seus clientes por telefone, por exemplo, pelo próprio sistema do Alvo Desk, já trazendo as informações dos clientes. Então, o Alvo Chat, né, com evoluções aí no produto para você atender seus clientes pelo WhatsApp. Então, todo esse aparato de módulos que a gente tem vai evoluir, né? A gente evoluiu bastante em 2025 e a gente vai evoluir ainda mais em 2026. E eu queria convidar vocês para esse movimento, né? O movimento de fazer com que o negócio seja mais produtivo, fazer com que a nossa missão, né, de ajudar vocês chegue de fato, né, e vire prática para vocês, né? Vocês consigam colocar em prática as coisas que vocês escutam e aprendem aqui. Podem contar com a gente, tá? De novo, a minha missão não é só vender um software para vocês, eu estou falando isso como um dos fundadores da Alvo. A minha missão é fazer com que esse mercado cresça, né? Com que esse mercado se evolua e que as empresas tenham muito mais produtividade, sejam muito mais eficientes, tá bom? Um feliz 2026 para todo mundo e que seja um ano de conquistas para todos vocês, e que vocês consigam aí crescer o negócio e vamos para cima, porque a gente tem muita coisa para fazer. Beleza, pessoal? Obrigado pela oportunidade e um abraço para todo mundo.